Boa noite. Hoje eu vou apresentar a minha prova final de silvicultura. Meu nome é João Guilherme Tax Motinha. Aqui no item 1, me colocaram uma questão que era como eu conseguiria fazer uma receita com produção de alimentos em áreas de reserva legal ou áreas de preservação permanentes, sem infringir a legislação. Então, aqui tem a Lei 11.428, ela coloca que no bioma da Mata Atlântica ela é livre para a coleta de subprodutos florestais. Então, aí você consegue fazer uma coleta e conseguir produtos de uma área permanente, uma área APP, área permanente de preservação. Por exemplo, e pediram para mim descrever 3 produtos paranaenses diferentes para essa coleta, para essa produção. Eu coloquei como pinhão, palmito e látex. Por exemplo, o pinhão você consegue colher de pinheiros, araucárias, e araucárias hoje pela lei são proibidos de corte se não forem em plantio adequadamente registrados. Porém, você consegue tirar o pinhão, que é o fruto, a semente dessa pinheiro. Assim você conseguindo ter uma boa produção e um bom rendimento, um bom retorno lucrativo. O palmito você consegue plantar os palmitos em áreas de preservação legal e usá-los como área de preservação legal, assim conseguindo cortar eles e retirando pupunha. O látex você consegue plantar eucaliptos e usando eles como reserva legal. E nessa reserva legal você consegue fazer a coleta de látex, tendo um rendimento anual de lucro, fazendo com que se pague essa reserva. E aqui no item 2, pediram para me explicar como que é a colheita florestal e quais são as suas etapas e que são os sistemas coletais de madeira. Então, existem 4 tipos de sistemas, que é os sistemas de árvores de toras longas. No local do corte faz o desgalhamento e o destopo da árvore. É um sistema desenvolvido para terrenos acidentados. Esse sistema pode ser considerado um dos mais baratos quando mecanizado, com alta
eficiência mecânica dos equipamentos quando comparado ao sistema de toras curtas e com o menor custo por tonelada de madeira posta no pátio. Temos os sistemas de toras curtas. Nesse sistema, todos os trabalhos complementares aos cortes são realizados no próprio local onde a árvore foi derrubada. As toras produzidas são de 1 a 6 metros, dependendo do uso do índice da mecanização empregado. Entre as vantagens desse sistema estão a facilidade do deslocamento e pequenas distâncias e a baixa agressão ao meio ambiente, principalmente em relações a solos. Sistemas de árvores inteiras. A utilização desse sistema implica na remoção de árvore inteira por fora do talhão, como operação subsequente ao corte. No caso de uma futura utilização da biomassa para energia ou processo, o sistema poderá ser utilizado devido à concentração dos restos das árvores em um determinado local. Sistema de árvores completas. Retira-se a árvore completa, inclusive com as raízes, somente nos casos em que as raízes sejam de valor comercial interessante, como exemplo, tocos e raízes com alta concentração de resina ou consideradas medicinais. Então, você consegue utilizar tanto a árvore como as raízes. O corte inclui-se na fase de cortes as operações de derrubada, desgalhamento, traçamento e preparo da madeira para arraste e empilhamento. Aqui no item 3, me deu para me realizar o controle de daninhas e explicar sobre o produto e como que seria utilizado. Então, o produto mais utilizado para esse controle no plantio do eucalipto, que foi a cultura escolhida, é o herbicida oxifluorfen. É um dos produtos que é mais utilizado e ele pode ser tanto pré ou pós-emergente. Isso significa que o pré-emergente você faz a aplicação preventiva e o pós-emergente é quando já tem a aparição das daninhas, então você já para fazer o controle mais agravante. Ele é utilizado tanto controle para folhas largas e para folhas estreitas. Mesmo que o eucalipto seja uma planta de folha estreita, folha larga, perdão, ela não sofre com esse herbicida. Aqui no item 4, pediram para mim fazer o controle das formigas cortadeiras. O controle das formigas cortadeiras deve ser controlado antes da revoada da reprodução de setembro e outubro, e antes da semeadura das culturas de verão. O controle deve ser feito antes da revoada para evitar a disseminação de novos formigueiros e a infestação do ano seguinte. As formigas preferem plântulas e plântulas jovens para alimentar os fungos nas panelas dos ninhos. Por isso, o uso de isca e a aplicação de inseticidas para matar as formigas devem ser concentrados nos meses de outono e de inverno, quando há falta de alimento. A época mais adequada do controle de formigas é após a colheita de milho ou de soja, quando não falta alimento e os ninhos de formigas são localizados com maior facilidade. O intervalo entre a dessecação e o início da semeadura também é adequado para o controle intensivo de formigas. O controle de formigas pode ser feito através de iscas granuladas pós-seco, liquidação e liquidação nebulizado. As iscas granuladas, elas são muito importantes usarem nos dias com maior atividade externa das formigas. As formigas desenvolvem intensa atividade de transporte e armazenagem de folhas e outras partes de plantas para alimentar os fungos no período de até 3 dias antes das chuvas ou entradas de frentes frias. Deve-se evitar a aplicação de iscas nos dias imediatamente anterior à chuva, nos dias de temperatura baixa e nos períodos de seca. Nos períodos de germinação e de crescimento inicial das plantas cultivadas na lavoura, as formigas preferem esse alimento e evitam as iscas, por isso que é melhor usar na época que não tem outras culturas implantadas perto. As iscas devem ser colocadas na borda das trilhas de transporte das folhas e próximo aos olheiros de entradas do formigueiro. Nunca dentro ou sobre o olheiro da entrada do formigueiro. Deve-se tomar cuidado com o manuseio das iscas para evitar odores que as formigas poderiam rejeitar. Agora aqui no pós-seco, o inseticida na formulação são aplicados como bombas manuais ou motorizadas. A aplicação de pó apresenta maior índice de ineficiência do controle do que o uso de iscas ou de inseticida nebulizado. Essa dificuldade de controle está associada à estrutura complexa dos formigueiros maiores que
podem ter centenas de panelas e estar situadas até 8 metros de profundidade no perfil do solo. Os canais de comunicação entre as panelas às vezes estão interrompidos, dificultando a penetração do pó em todo o formigueiro. O inseticida pó deve ser aplicado quando o solo está seco e nos dias de intensa atividade externa das formigas. Quando a umidade do solo é elevada, o pó adere nas paredes dos canais e a distribuição no formigueiro pode ser prejudicada. Aqui no líquido nebulizado, o uso de inseticida nebulizado é antigo e foi adotado com substratos queimados e formigadores e bombeando para dentro de formigadeiros com fôlei anual. A nebulização pode ser feita com micropulverizador propulsionado com gás, formando gotas de tamanho pequeno, 10 micra em torno, ou aquecido, termonebulização em motores ou resistências elétricas. Equipamentos adaptadores e pequenos motores acoplados ao escapamento de tratores são os mais frequentes. A termonebulização é eficiente no controle de formigueiros, inclusive aqueles de maior tamanho, quando feitos no momento de intensa atividade da formiga e aplicado em diferentes pontos do ninho. A eficácia de formicidas está diretamente relacionada com o momento da aplicação do produto e a dose do produto proporcional ao tamanho do formigueiro. Em geral, os olheiros localizados na área de maior movimentação de solo são menos ativos e as panelas com maior atividade estão ao lado do local em que aparece maior volume de terra do formigueiro. Por isso é importante aplicar isca, pó ou inseticida nebulizado em mais de um olheiro e escolher os mais ativos das bordas do formigueiro. Aqui no item 5, foi para mim apresentar os procedimentos para a produção de mudas de eucalipto Duni Maiden para a implantação de cultivos florestais, quais são as características e padrões que devem atender. O padrão mais comum utilizado nesse cultivo de mudas é a clonagem. As características que tem que se atender são o mesmo a genética do material que foi coletado, assim dizer, então, e qualidade no material coletado e aplicado em estaquia. Normalmente esse tipo de clonagem é feito por enchimento de estaquia. Isso é feito, essa clonagem é utilizada, pois ela melhora o manejo do produtor, ela diminui as pragas e doenças, ela aumenta a produtividade e maior sustentabilidade da produção, e isso proporciona um retorno financeiro por hectare plantado melhor.